noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, seja sobre o seu lar, sobre todos os seus amados em Cristo Jesus. Eu saúdo você para este culto, para este momento maravilhoso, onde nós estamos juntos para cultuar ao Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, juntos como igreja, como comunidade Ramo Novo, Igreja Sem Paredes. E estamos felizes na presença do nosso Deus, pois Ele é a nossa luz, a nossa rocha, a nossa salvação, em quem temos firmados as nossas vidas para todo o sempre. Amém. Eu gostaria de iniciar este culto com alegria, mas lendo também um texto da palavra que está na carta de Paulo aos Colossenses, que diz assim, Colossenses capítulo 3, no versículo 1 até o 3, até o versículo 4, ele diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus porque estamos diante de um Deus todo-poderoso que nos ama com amor profundo, com graça, com amor, com misericórdia. Eu louvo a Deus porque o Senhor derrama sobre nós o seu favor. Vamos iniciar este culto então com alegria, cantando os louvores que serão colocados, então possamos louvar o Senhor, adorá-lo na beleza então da sua santidade. Vamos orar cantando e louvando e salmodiando ao nosso Deus. Vamos orar então, irmãos, e vamos iniciar este culto. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos coloca na tua presença com dignidade, pois o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado e o sangue de Jesus nos traz essa dignidade para estarmos com o Senhor. Louvamos-te, ó Deus, que o Senhor está no nosso meio, abençoando o teu povo, e louvamos ao Senhor por este culto tão precioso, tão maravilhoso. Pedimos ao Pai que todas as palavras, todos os atos deste culto venham a se fazer manifestar no meio do teu povo, em qualquer parte onde os teus filhos estiverem, para que o Senhor seja glorificado e cada um de nós, ó Deus, sejamos edificados em Ti, Senhor. Te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que seja um culto maravilhoso, que você seja abençoado pelo Senhor e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Deus abençoe. Eu amo você. Yeah.
precioso Espírito de Deus, enche-nos de ti, precioso Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Enche-nos de ti, Espírito de Deus. Enche-nos de ti, Espírito.
Muito bem, meus irmãos, agora vamos então ouvirmos a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que sempre nos traz esperança, fé, alegria, amor, graça, salvação, bondade e tantas coisas tremendas para o nosso coração. Já imaginou se nós como igreja não tivéssemos em nossas mãos a capacidade de estarmos ouvindo, lendo, aprendendo a palavra de Deus? O que seria de nós? Graças a Deus, porque temos a palavra que Deus a nós deixou, e hoje nós vamos então compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Eu convido você para que juntos leamos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1 a 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor por esse texto maravilhoso, por esse texto milagroso, por esse texto divino, sobrenatural, que trouxe a todos nós muitas e muitas bênçãos de Deus. Queridos, hoje nós vamos concluir e juntos concluiremos a série sobre a série Alguns Lugares Importantes da Cidade Santa. Temos caminhado algumas semanas, visto a respeito de alguns lugares importantíssimos da Cidade Santa, de Jerusalém, Israel, e as bênçãos que esses lugares trouxeram para cada um de nós. Nós já vimos a respeito de 5 lugares importantíssimos para nós que cremos no Evangelho, que somos cristãos, e que são lugares importantíssimos porque trouxe a nós, como igreja, como filhos de Deus, como salvos, ricas e ricas bênçãos. Nós já vimos, por exemplo, a respeito do jardim do Getsemane, que é o lugar da agonia e também o lugar de salvação. Vimos sobre o Calvário, que é a maldição tornada em bênção. Vimos sobre o sepulcro, lugar da ressurreição. Vimos o lugar, o Monte das Oliveiras, que é a esperança da volta de Jesus Cristo. Vimos domingo passado sobre o cenáculo, o lugar de poder, lugar do derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja e sobre os cristãos. E hoje, para nós concluirmos essa série, nós veremos a respeito de um lugar importantíssimo da Cidade Santa, pois sem esse lugar importantíssimo da Cidade Santa, que nós já vimos, pois sem ele os lugares que nós já vimos, o Getsemane, o Calvário, o sepulcro, o Monte das Oliveiras e o cenáculo não teriam importância alguma para nós. Sem este lugar que veremos hoje, o que recebemos e o que se deu no Getsemane, o que se deu no Calvário, o que se deu no Monte das Oliveiras, o que se deu no sepulcro, o que se deu ali no cenáculo, nada disso teria acontecido e nós jamais desfrutaríamos das bênçãos desse lugar para nós como igreja. E que lugar é esse? Queridos, esse lugar é Belém, a cidade de Belém, que é o lugar da encarnação de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. Belém, esse é o lugar, Belém, o lugar da encarnação do Filho de Deus. Queridos, Belém é uma cidade da Judéia, é um tipo de uma aldeia localizada em um monte a cerca de 8 quilômetros ao sul
de Jerusalém. O significado da palavra Belém significa casa do pão. Casa do pão. Belém é mencionada na Bíblia desde muito cedo no Velho Testamento, e depois se cumpre no Novo Testamento. Toda a história de Israel, há muitas coisas que se deram ali na cidade de Belém. Foi nesta mesma aldeia de Belém que nasceu Davi, o rei Davi, o rei que foi o maior estadista de Israel, nasceu em Belém. E também ali foi onde o profeta Samuel o ungiu para ser rei de Israel. Foi em Belém. Ele nasceu em Belém, foi ungido como rei pelo profeta em Belém e se tornou rei da nação de Israel. Agora, certamente tantas citações que existem no Velho Testamento interessantes sobre a cidade de Belém. Uma das referências a Belém mais importantes do Antigo Testamento, a mensagem mais importante, a referência bíblica mais importante do Antigo Testamento é exatamente a profecia do profeta Miqueias. Temos uma profecia no Velho Testamento que Miqueias proferiu, que é uma das mais importantes mensagens a respeito desta cidade ou desse lugar chamado Belém. E a profecia do profeta Miqueias dizia que da pequena Belém Efrata surgiria aquele que governaria Israel. Essa é uma das maiores profecias interessantes sobre a cidade de Belém, a respeito daquilo que ia se dar ali. E eis a profecia, e diz exatamente isso, em Miqueias capítulo 5, verso 2 está escrito: E tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias está então profetizando sobre a cidade de Belém, dizendo que ali nasceria um governante de Israel, e que ali nasceria o Messias, e que ali nasceria o Salvador. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia anunciava. Ali mesmo, em Belém, nasceu Jesus Cristo. Ali houve a encarnação de Deus na pessoa do seu Filho. Esse foi, meu irmão e minha irmã, sem sombra de dúvida, o maior acontecimento que se deu na cidade de Belém em toda a história da humanidade. Exatamente aqui em Belém se deu o acontecimento mais importante para a humanidade e para a história humana. Aqui se deu em Belém o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Aqui em Belém nasceu o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Belém realmente experimentou o maior de todos os milagres, o milagre da encarnação de Deus para salvar o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus exatamente como isso aconteceu. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 a 12, diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus?
nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntaram onde devia nascer o Messias. E eles disseram: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta Miqueias escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os príncipes ou as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. E depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. E nessa ocasião, exatamente nesses dias, Maria, que estava grávida, acabou sentindo as dores de parto e deu à luz a Jesus, estando ainda em Belém. Belém é a cidade onde nasceu o Salvador do mundo, onde se deu o milagre da encarnação de Jesus, do Filho de Deus, do Cristo, para se tornar homem e nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então eles estavam em Belém, e como eles não conseguiram lugar em uma hospedaria, Maria deitou numa manjedoura. E ali nasceu Jesus. Ali nasceu o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Ali nasceu o Filho de Deus. Queridos, na Bíblia, a referência mais explícita sobre esta encarnação, sobre esse nascimento, nós lemos exatamente no texto base de João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, verdadeiramente, Belém é o lugar da encarnação do Filho de Deus. Queridos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra. E é interessante que o verbo, nossas palavras, o verbo, com as nossas palavras, nós revelamos aos outros o que se passa em nossa mente e coração. Verbo, palavras, nossas palavras, revelam exatamente aos outros o que se passa em nossa mente e nosso coração. Assim também é Jesus Cristo. Ele, como o Verbo de Deus, como a palavra de Deus, ele nos revela a sua mente e o seu coração. Jesus veio para se tornar a palavra, o Verbo, para trazer a revelação do coração e dos pensamentos de Deus Pai a nós, humanos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu sou a palavra que revela o que está na mente e no coração do Pai. Eu sou a revelação do propósito de Deus, do coração, do desejo do coração de Deus, o Criador, à humanidade. Eu sou o Verbo, a palavra. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Agora veja interessante o que eu pensei aqui e gostaria de compartilhar com vocês, é que uma palavra é composta de letras. Uma palavra é composta de letras. E Jesus Cristo, segundo as Escrituras, ele é Alfa e Ômega. Apocalipse 1:8 diz que ele é Alfa e Ômega, ou seja, a primeira e a última palavra do alfabeto grego.
Se palavras contêm letras, Jesus, como a palavra de Deus, também como verbo de Deus, teria que ter letras. E ele tem. Ele é o alfa, ele é o ômega. Palavra inicial e término do alfabeto grego. Olha que coisa maravilhosa. E ainda, meu querido irmão, e aqui é muito sério. Aqui é uma coisa muito séria sobre essa encarnação, sobre esse manifestar divino ao mundo humano e terreno. De acordo com Hebreus, de acordo com o que Hebreus diz, lá no seu capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que Jesus Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade. Presta atenção, Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade, pois ele é o ápice da revelação divina. Deus não falará absolutamente mais nada a respeito do que ele tem no seu coração e de quais são os seus desejos, qual é a sua vontade e os seus pensamentos para com a humanidade, pois ele já nos falou e nos falou por último pelo seu Filho e não falará mais. Deus, Jesus Cristo, é a última palavra de Deus para a humanidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3 está escrito dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Por último, nesses últimos dias, Jesus está falando por meio de Jesus Cristo. É a última oportunidade, é a última palavra, é a última palavra de Deus ao mundo, é Jesus. É o que Jesus disse, é o que Jesus ensinou, é o que Jesus veio fazer e basta. Jesus, Deus não dará outra palavra, não trará outra revelação, não trará coisa alguma mais da parte dele para o mundo que não seja Jesus. Ele foi a última palavra para a humanidade. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é o Verbo eterno. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e estava no princípio com Deus. Veja, Jesus existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno. Ele é Deus e estava com Deus. O Verbo que se fez carne é o Verbo eterno. Jesus disse no Evangelho de João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é a encarnação, ele é o Verbo, a palavra de Deus eterna, eterno. Outra coisa, Jesus também, ele é o Verbo criador. A Bíblia diz no verso 3 do texto que lemos, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo que encarna, esse Verbo que chega, esta palavra que se torna carne, humano, para salvar a humanidade, ele é eterno e ele é criador. Ele já existe, ele já era na eternidade e ele criou todas as coisas. Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve. Todas as vezes que Deus disse haja, houve, porque Deus criou o mundo com a sua palavra. Ele estava lá também na criação. Salmo 33, verso 9 lemos, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que se
O Deus que se encarna é eterno, é criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo eterno. Jesus Cristo criador. A Bíblia diz em Colossenses 1, 16 a 17, a respeito de Jesus, o seguinte: pois nele, em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse verbo que se encarna é o verbo eterno. Esse verbo que se encarna é o verbo criador. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, esse verbo que se encarna, esse Jesus Cristo é o verbo encarnado. É o verbo encarnado. E o texto diz, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este que vem e toma a forma humana é eterna, é um ser eterno, ele é o Criador e ele é a encarnação de Deus aqui na terra. De que maneira o verbo se fez carne? Talvez alguém pergunte, como é que o verbo, a palavra, como é que Jesus tornou carne? Queridos irmãos, pelo nascimento, pelo milagre do nascimento virginal de Maria, profetizado por Isaías, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Veja, aí começa a encarnação. O verbo se manifesta através do milagre do nascimento virginal. Jesus, então, ele assumiu uma natureza humana sem pecado e se identificou conosco em todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a sua morte. Desde o nascimento até a nossa morte, ele se identifica em tudo conosco. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã e meu amigo, o verbo não era um conceito abstrato, nem uma filosofia. O verbo é uma pessoa real, que podia ser vista, tocada e ouvida. Então não é uma invenção, não é uma ilusão, não é uma coisa abstrata, filosófica, é real. O verbo se fez carne, se tornou pessoa humana como nós. Louvado seja o nome do Senhor, que podia ser vista, tocada e ouvida. Jesus era uma pessoa de carne e osso, como cada um de nós. Jesus sentiu cansaço e sede, morreu e sangrou ali naquela cruz. Ele fez isso. Quando estava na cruz, ele sentiu sede, morreu e sangrou. Então, qual é a mensagem desse verbo encarnado? O que isso tem a ver conosco? Queridos, a mensagem é essa: Deus se fez homem. Deus se fez homem, como eu e você, exceto no pecado, porque ele não nasceu no pecado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou humano, se fez humano para habitar entre nós. A encarnação de Cristo é o maior de todos os milagres já que se deram nesse mundo. E entenda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, entenda uma coisa. O cristianismo é Cristo. E Cristo é Deus. Vou repetir. O cristianismo é Cristo. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a promessa de sua volta. O cristianismo é Cristo e Cristo é Deus. Entenda isso. Cristo é Deus. Jesus é a revelação da glória de Deus. Da glória de Deus. Jesus revelou a glória de Deus em sua pessoa, em suas obras e em suas palavras.
Deus se fez carne, se tornou humano, igual a nós, para nos compreender, para nos aceitar, para nos amar, para nos perdoar, para nos regenerar e para nos dar a vida eterna. Ele veio porque nos ama e ele veio para se tornar um como cada um de nós, para que morresse em nosso lugar, para nos dar a sua vida, a vida eterna. Isso tem a ver com a encarnação. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Estou indo para o final. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. A mensagem de Deus para a humanidade na encarnação de Cristo é a seguinte. Preste atenção. A mensagem de Deus para a humanidade na encarnação de Cristo é que você e eu podemos receber a maior de todas as experiências da vida. Nós podemos nascer de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a mensagem. Eu e você podemos experimentar as bênçãos desse Cristo que se encarnou, desse Cristo que se revelou a nós. Esta é para nós a mensagem. Podemos sim recebê-lo, ser transformado por ele, tocado por ele. Podemos receber a natureza santa dele em nós. Podemos receber tudo o que ele é em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ter Cristo, este que se fez homem e habitou entre nós, em nós. Podemos ter Cristo em nosso coração, e quando temos o nascimento de Cristo em nosso coração, nascemos de novo e nunca morreremos. Quando recebemos a Cristo como único sustento salvador de nossa alma, quando entendemos o propósito desse verbo que se fez carne e habitou entre nós, para morrer a nossa morte, para pagar o nosso pecado, para nos salvar, e aceitamos isso e cremos nisso, recebemos a vida dele, nascemos de novo e nunca mais morreremos. Viveremos por toda a eternidade, porque ele veio para nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo veio para reconciliar toda a humanidade com Deus. Toda a humanidade que virou as costas para Deus, que abandonou a Deus e que nunca ouviu falar de Deus, sei lá, Jesus Cristo veio para reconciliar toda a humanidade com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 2, lemos: ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus, por meio da encarnação de Cristo, que se tornou homem como nós, o usou e o abençoou para que nós pudéssemos reconciliar com Deus por meio dele, da obra dele, da salvação dele, dos planos dele. Ele também veio para reconciliar os homens uns com os outros, unindo corações partidos e curando famílias destruídas. Ele não veio só reconciliar o homem com Deus, mas ele veio reconciliar os homens uns com os outros. Ele veio para reconciliar as famílias que andam destruídas e se destruindo. Ele veio para trazer reconciliação do homem com Deus e do homem consigo mesmo e com outros. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Belém é realmente o lugar mais importante da cidade de Israel, porque ele nasceu ali, ele se tornou carne ali se cumpriu as profecias do Velho Testamento, e ali se dividiu a história entre antes dele e depois dele. Foi o dia mais importante da história da humanidade, foi a encarnação de Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós, para que no Getsêmani ele escolhesse nos salvar, para que na cruz ele pudesse nos abençoar, para que no sepulcro ele pudesse nos dar vida eterna, para que no Monte das Oliveiras ele pudesse prometer a sua volta e a sua vinda para nos buscar, para que no cenáculo nós pudéssemos ser cheios e receber em nós, a nossa vida, o Espírito Santo. Aleluia! Pois se ele não nasce ali, e não chega ali, não acontece ali, nada dessas coisas teriam significado algum, mas porque ele nasceu em Belém, todas essas bênçãos são para nós. E aí, meu irmão e minha irmã, você já permitiu Jesus nascer no seu coração? Você já permitiu que Cristo nascesse no seu coração?
Você já entregou a sua vida a Ele? Você já se reconciliou com Deus por meio de Cristo? Você já veio para Deus? Saiba, meu irmão e minha irmã, meu amigo, saiba, só Jesus Cristo salva. Vou dizer mais uma vez, entenda isso, só Jesus Cristo salva. Ninguém pode ser salvo pelas obras, por religiosidade, por caridade, por honestidade, por vida moral, ética reta. Nada disso nos salva, porque só Jesus Cristo salva. Todas essas coisas são muito bem-vindas, todas essas coisas são boas para fazer, e Deus se alegra quando nós fazemos todas essas coisas, porque Ele nos criou segundo a sua imagem e sua semelhança, não nos criou para ser mau, egoísta, avarento e uma série de outras coisas, não. Então, mas isso não salva, porque só Jesus Cristo salva. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja salvo por Ele. Pense nisso. Belém é o lugar da encarnação de Deus. Já parou para pensar nisso? Que Ele veio a esse mundo para salvar você? Porque o homem não poderia salvar a si mesmo. Então Ele veio e se tornou carne. Ele adquiriu a legalidade para estar no nosso mundo humano, porque Ele tinha confiado esse mundo aos humanos, lá no Éden. Deu o homem negociou, entregou Satanás. E então Deus vem, se torna humano para ter essa legalidade para resgatar o humano. E como humano Ele vai para a cruz, morre. Ele vive sem pecado, vence o pecado, o mundo, o diabo, e todas as trevas e tudo que é ruim Ele vence, morre. É morto, mas ao terceiro dia ressuscita. Vence. Ele venceu tudo para nos dar tudo o que Ele venceu para cada um de nós. Pense nisso. Belém é o lugar da encarnação. Deixe Jesus também nascer no seu coração. Deixe o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família se tornar um Belém. Deixe Jesus nascer aí, chegar aí, governar aí, ser o Senhor, o abençoador aí, o Salvador aí, e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Pense nisso. Deus te abençoe. Ouça essa canção, já voltamos para orar por você. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deixa
Muito bem, queridos irmãos e irmãs, que bênção gloriosa. Sabemos como nosso Deus, Ele veio em carne na pessoa de Jesus Cristo e nos deu a sua graça, derramou sobre nós o seu favor, derramou sobre nós a sua salvação. Queremos adorar a Deus por esta série que foi pregada, foi ministrada com tanta unção, com tanta alegria, com tanta sabedoria na parte do pastor Paulo, onde ele trouxe todos esses lugares onde nós podemos, como cristãos, reconhecer a dádiva do Senhor sobre a nossa vida. E fechando aí com chave de ouro, este lugar tão maravilhoso que foi o lugar onde Jesus Cristo nasceu, onde aconteceu a encarnação do Filho de Deus. Pois sem o nascimento de Jesus, nós não estaríamos aqui. E em hipótese alguma, nós estaríamos vivos, nós estaríamos então condenados, se Jesus não tivesse vindo. E ele veio para morrer e morrer em nosso lugar, nos substituir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu louvo ao Senhor, porque nós podemos estudar a sua palavra e ver que a glória do Senhor tem se manifestado em nossas vidas, no nosso meio, no meio do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, corpo vivo do Senhor nesta terra. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta série, louvar a Deus e pedir que o Senhor abençoe a vida do pastor Paulo, que o Senhor continue inspirando o seu servo, que ele também continue com saúde, com graça, com paz no seu coração. E a todos nós, como igreja do Senhor Jesus, estejamos firmes, prontos, preparados, anunciando a gloriosa graça de Jesus, para que o mundo conheça e saiba que só Jesus Cristo salva. Vamos orar, vamos agradecer, vamos encerrar este culto então com as bênçãos do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por tão grande e maravilhosa graça sobre nós, por tão maravilhosa salvação que o Senhor nos deu, pela encarnação de Jesus Cristo, pela vinda do Senhor, por todas essas passagens onde Jesus esteve nesta terra, onde ele cumpriu o seu ministério de maneira fiel e cabal, onde ele pôde revelar o seu amor, o seu poder sobre este povo, Senhor. Louvamos-te, Senhor, e pedimos que o Evangelho do Senhor alcance ainda mais e mais pessoas, para que nós possamos povoar o céu e, Senhor Deus, arrancar vidas do inferno. Nós oramos, ó Pai, certos de que as bênçãos do Senhor ainda serão maiores sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo, sobre toda a tua igreja, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um dos irmãos, desde agora, Senhor, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que esta semana seja uma semana poderosa, onde você vai ver e sentir o poder do Senhor na sua vida. Nós agradecemos por todos aqueles que estiveram conosco e a semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Fique na paz. Ótima semana. Amamos vocês de todo o nosso coração. Um abraço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.